Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira, um dia mais calmo nos mercados globais, tanto financeiros quanto de commodities, bem diferente de ontem. Bom, dito isso, vamos em frente com a nossa entrevista especial ao vivo desta terça-feira. Hoje é o Dia Mundial do Frango. Frango, o nosso franguinho de cada dia, um alimento aqui que ainda alcança a maior parte da população, a proteína ainda teoricamente cada vez mais barata, ou seja, não é mais tão barata como quanto já foi, mas ainda segue a proteína mais barata em comparação com as outras que subiram mais. Sobre esse mercado, eu converso agora com José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. José Eduardo, muito boa tarde, muito obrigado por atender o nosso convite aqui para esse bate-papo no Dia Mundial do Frango. Começo perguntando o seguinte, o setor de suínos está sofrendo bastante aí com o custo de produção e também com a certa diminuição de compras por parte da China, que foi nosso melhor cliente nos últimos anos. Parece que o frango está andando um pouco melhor, pelo menos as exportações eu tenho visto aqui que seguem firme e forte, inclusive para a China. Como é que você está avaliando o mercado nesse momento, José Eduardo? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Silmar, e mais uma vez agradeço aí a oportunidade, o convite, né, de poder estar aí conversando um pouco com vocês aí sobre o nosso setor. Realmente nos preocupa muito a situação da suinocultura, né? Apesar de nós estarmos, né, no outro setor, né, que é o da proteína de aves, né, mas a suinocultura com dificuldades, né, isso acende o alerta, né, porque as proteínas estão muito interligadas, né, uma com a outra em matéria de mercado, de custos, de preços e tudo mais. Então a gente está bastante atento a essa situação aí que passa a suinocultura. Num passado recente, como você mesmo disse, né, eles estavam sendo, né, a preferência, né, a prioridade da China, né, e de uma hora para cá começou a acontecer um revés, né, e impacta esse setor que tem um ciclo produtivo muito mais longo, extenso do que a avicultura. O que a avicultura fez, né? Nós é um setor que tem uma condição de rever o seu planejamento de produção com um ciclo menor, né? Mas também é necessário, né, que se haja toda uma análise estratégica, né, da demanda interna e da demanda externa, né? Todos os estudos que nós conhecemos até hoje, os mais atuais, inclusive, né, demonstram essa tendência, né, da carne de frango no futuro próximo ser a carne mais consumida mundialmente. Por quê? Além daquele fator que você comentou inicialmente, que é uma proteína de fácil acesso, né, mesmo com o custo elevado que nós estamos enfrentando nos últimos quase 3 anos, digamos assim, né, o setor consegue ainda produzir em larga escala, manter os padrões de qualidade, né, utilizar a matéria-prima essencial para a produção, que é milho e farelo de soja, né, agora com o incremento que nós tivemos essa dificuldade em detrimento à estiagem aqui na região sul, né, começamos aí a trabalhar mais as culturas de inverno, cereais de inverno, como trigo, triticale, cevada e outros, né? Mas mesmo assim, são componentes naturais, são grãos, são alimentos que se convertem em proteína animal, né? E mais a expertise do setor, dos empreendedores, dos seus técnicos, se consegue com toda a tecnologia, com a nutrição e a genética, se produzir esse alimento aí que chega na mesa de milhares de pessoas no Brasil, né? O Brasil é um potencial produtor, né? Chegando aí a quase 14 milhões de toneladas de produção ano, né? E também milhares, né, de mesas das famílias ao redor do mundo, dos mais de 150 países que nós exportamos. O que eu posso te dizer, assim, é que o setor ele reagiu quando era o momento necessário, por iniciativa própria de indústrias e cooperativas, né, de cadenciar a produção, né, e agora estamos na trilha da retomada das exportações, principalmente aqui no Sul, né. A tendência é que nós fechemos aí o quadrimestre desse ano em torno de 230 mil toneladas, né, só o Rio Grande do Sul, né, comparado com o ano passado, do mesmo período do ano passado, dá em torno de 7% a 8%
de crescimento. Então, isso é a tendência, mas tudo com muita cautela. Agora, o mercado de frango, o mercado externo aqui, ele é bem mais diluído aqui em termos de destinos, né, do que a carne suína. A carne suína é muito concentrada, né, em poucos clientes, basicamente a China, assim, um grande comprador. Na China cai fora, a coisa desmorona, né? O frango é bem mais diluído em termos de mercado, né? A proporção da China é grande também, né? Mas é bem menor a concentração se comparar com a carne suína, né, José Eduardo? Você fez a leitura correta, né? Se nós analisarmos há um tempo atrás, aí, alguns anos, 10 anos mais ou menos, né? Nós tínhamos esse problema na suinocultura que ela era muito refém da Rússia, né? Depois eles, né, começaram a trabalhar, expandiram o mercado, mas ele ainda é um mercado, né, que não tem todo esse leque de opções que tem e alternativas que tem a avicultura. Mas é possível, né, expandir, né? As oportunidades devem surgir, né? As estratégias devem ser atualizadas, né? E também potencializar o consumo da carne suína. A carne de frango, como eu disse, ela fez todo o trabalho, né, o planejamento, né, e acompanha a tendência mundial. Agora, o que nos, infelizmente, por uma situação, né, complicada que acontece, que ninguém gostaria que acontecesse, que é a guerra Rússia e Ucrânia, né, que são potenciais também, né, negociadores, exportadores, né, tanto de grãos como, né, produzem para o seu sustento frango, a Ucrânia também produz, exporta um pouco, né? Isso aí acabou influenciando um pouco nesse mercado, e a China, né, que recompôs assim, em tempo muito ágil, né, a produção de suínos em detrimento à peste suína africana, que afetou drasticamente o plantel de suínos da China. Ela se recuperou, então ela começou, né, a poder, no bom sentido, né, negociar com diversos mercados, né, preços, volumes, né, e acabou afetando a suinicultura, que investiu aqui pesado para atender esse mercado. A solução é redirecionar. Bom, no caso da avicultura aqui, como é que está a questão da composição das margens? Então, as margens estão ainda apertadas por causa do aumento dos preços da ração, o milho está lá em cima ainda, o farelo de soja parece que recuou um pouquinho, deu uma melhorada, mas como é que está essa relação de custo-benefício em relação à avicultura? Está folgado agora? Folgado não dá para dizer, né, Silmar? Porque realmente o que impacta no nosso custo é o grão, né? Mas do lado do grão tem outros fatores, como o mais recente agora, que é o aumento do diesel, que vai, né, acabar aumentando o nosso custo com transportes, né? Então isso é um problema grave, né, que nós estamos enfrentando, que é essa dificuldade, que também é uma consequência da crise, né, na União Europeia, né, que acaba afetando todo esse mercado de combustíveis, né, e acaba onerando ainda o custo, né? Então, assim, as margens, elas oscilam, né? Hoje, né, como eu disse, quando a gente conseguiu fazer a lição de casa, né, por iniciativa própria de indústrias e cooperativas que equilibraram sua produção, algumas reduziram, né, para diminuir o impacto do prejuízo, né, conseguiu ali se trabalhar, digamos assim, no azul, empatando, né? Mas a gente tem que estar sempre atento a essas tendências, né, de mercado, né? Agora o milho deu uma estagnada nos últimos dias, né, mas também com o detrimento da estiagem e alguns movimentos que a gente ouviu aí de expansão na exportação de milho, ele já começa a dar saltos, né, na casa dos 100, 105, né? Isso aí acaba assustando o setor. Mas eu diria assim que hoje o setor está em equilíbrio, né, mas, né, atento aí a essas mudanças, né, de mercado, né, com todos esses custos que nós estamos enfrentando. Uma hora grãos, outra hora transporte, fretes, né, o nosso custo tributário, nosso custo de encargos trabalhistas. Então, né, estar assim numa situação confortável, com margens
digamos, acima dos últimos meses, é muito cedo para falar, mas a gente está buscando equilibrar, né, o mercado aí e apostando também, né, que as exportações continuem em evolução. Bom, as exportações a gente sabe que estão indo bem, agora o mercado interno caiu muito em função da pandemia, da queda de renda do consumidor, ou tem se estabilizado, tem mostrado algum crescimento, já que era uma proteína mais barata que as outras? Como é que está esse equilíbrio aí? A gente tem que fazer um acompanhamento aí desde o início da pandemia, né, para saber como afetou isso o setor. No momento de início, né, a retenção de produtos nas indústrias, por causa do fechamento de muitos potenciais consumidores, né, do setor, né, como toda a rede hoteleira, eventos, restaurantes, né, tudo isso que demanda, as aulas, né, muitas escolas utilizam também, né, a carne de frango na merenda escolar, né, as indústrias, escritórios, tudo isso. Aí depois houve um redirecionamento para o preparo do alimento em casa. Então a população começou a buscar os alimentos versáteis, né, que é a carne de frango, os ovos, né, tudo isso para poder dali produzir, né, mais outros tipos de refeições, tendo esses como base, digamos assim. Aí o setor começou, né, a recuperar mercado, né, dar uma aliviada nos estoques, né, mas mesmo assim a gente sente, né, que a população, sim, né, são 14 milhões, 13 milhões de desempregados, né, são pessoas que tiveram redução de salário, né, nesse período todo, e aí o que veio para dar uma injeção foram os auxílios emergenciais, agora retirada do FGTS, teve uma antecipação do FGTS também no ano passado, então são medidas que estão mantendo, né, o consumo regular. Ele poderia estar melhor no Brasil, com certeza, né? Mas a população está cautelosa, a população está controlando, né, os seus recursos, né, para poder, né, atender a demanda do seu dia a dia num período mais prolongado, né? Então a gente sente que a inflação ela encurta, né, o capital, ela diminui, né, o leque de opções das famílias, mas o básico, né, o necessário para se produzir uma alimentação com valor nutricional e tudo mais, né, ela compra, mas de maneira cadenciada e regular. Então, assim, aí entra o fator economia, o fator pandemia, toda essa questão voltada da empregabilidade, né, e também, né, as dúvidas que a população está em relação, né, à gestão do país no que se refere agora às eleições que nós temos esse ano. Então, tudo isso influencia no nosso dia a dia. A população hoje ela está, né, ativa e 100%, né, recebendo a informação, seja por meio de redes sociais, por rádio, por TV, e ela está atenta porque nós precisamos o equilíbrio econômico. E isso, né, nós vamos ter que buscar, né, até o final desse ano e no próximo ano com a reestruturação aí da gestão do país, né, e dos estados. Bom, para finalizar, sobrou o ovo, né? Apesar de, já que nós estamos falando em agricultura, não falando sobre o ovo, como a proteína mais barata, mas também não está muito fácil. O ovo também subiu, sem contar que o óleo também para fritar o ovo também está nas alturas, né? Ou seja, não é uma situação muito fácil. Mas o consumo de ovos está firme ainda, né? Eu faço de novo, né, um link com o que eu comentei antes, né? A população ela está atenta, ela está tentando manter o equilíbrio para prolongar, né, o seu sustento, seu abastecimento de alimentos, né, o mais correto, né, e com isso, né, ela aposta nessas proteínas que tiveram um reajuste para continuar atendendo essa população, né? Veja bem, nós tivemos aumentos expressivos no custo de produção para carne de frango e ovos, né, e o setor não parou de produzir, ele fez movimentos de equilíbrio para continuar atendendo a população, né? Claro que, né, a população sente porque vem junto um pacote, como você diz, o óleo, vem o combustível, vem a energia elétrica, né, vem agora as escolas retomando, então a população sente. Mas o essencial da alimentação, né, ela continua buscando carne de frango, ovos, né, que agora tiveram que fazer esses repasses
justamente para continuar e não faltar o produto no mercado e ter preços maiores ainda do que estão sendo praticados hoje, ou até mesmo o setor ter dificuldades de abastecer o mercado. Então, isso é uma consequência, é um sacrifício, mas a população tem a certeza que esse alimento vai estar sendo produzido e a disponibilidade do nosso consumidor, né, que busca sempre aí um alimento versátil, seja ovos, seja frango, para produzir muitos outros aí para o sustento da família. Muito bem. Está aí José Eduardo dos Santos, presidente executivo da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, conversando com a gente aqui no Dia Mundial do Frango, que é hoje. José Eduardo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Vamos torcer para que o frango e o ovo continuem acessíveis para toda a população brasileira nesse momento complicado aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Muito obrigado, uma boa tarde e até uma próxima. Muito obrigado, agradeço mais uma vez e um feliz Dia Mundial do Frango para toda a população brasileira que tenha cada vez mais condições do acesso à proteína, à alimentação e que consigamos aí, né, traçar um rumo melhor e mais produtivo em matéria de crescimento, né, e desenvolvimento para o nosso Brasil. Grande abraço.